Olá, boa noite. Oi, Flor. Oi, Fernando. Começar a dar boa noite para todo mundo que está aqui. Hoje a gente tem um papo super legal com a Natália. Vamos esperar a Natália chegar. A gente vai falar sobre direitos da pessoa com deficiência com uma advogada super bacana. A Natália já entrou. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Vocês estão me escutando bem? O áudio tá bom? Oi, Carola, tudo bom? Oi, Natália, tudo bem? Tudo jóia. Estou te ouvindo bem. Nath, eu vou E, pedir para você posicionar, abaixar um pouquinho a sua câmera, que agora, na hora que a gente dividiu, eu não vejo e- sua boca. e agora? Ótimo, agora tá Eu fico, perfeito. fico segurando aqui com a mão para ficar melhor. Joia. Nath, eu queria primeiro te agradecer pelo convite, dizer para todo mundo que está entrando, que está nos assistindo, que eu desejo que todo mundo esteja bem, seguro, né? Nesses tempos caóticos que a gente vem vivendo. Eu espero que todos estejam bem, em segurança e aproveitando tanto conteúdo bacana. Hoje é mais um, a gente traz um conteúdo incrível. E se você gostar do papo, aperta aí o aviãozinho aqui embaixo, compartilha essa live com os contatos de vocês, mandem coração e vamos fazer esse assunto chegar no maior número de pessoas possíveis. Bom, eu estou aqui hoje com a Natália Blajevic, é assim que fala, Nath? É assim, Acertei, é então tá assim. bom. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Como a gente já conversou antes, foi a melhor live de inclusão que eu assisti, uma aqui da turma do Giló. Eu estou super feliz. Brigadão. Imagina, é um prazer. E aí eu vou contextualizar um pouquinho. Então, a Natália é uma advogada. A gente vai ter o prazer hoje de conversar com uma advogada. A gente vai passar um pouquinho pelos direitos da pessoa com deficiência, mas o foco não é esse. Eu quero me antecipar e contar para vocês um pouquinho sobre a Natália. A Natália tem um livro, uma biografia escrita a respeito da vida dela, que está aqui na minha mão. Olha, chama Tente Outra Vez. Depois a gente conta como vocês podem adquirir esse livro. É, Ao ler a biografia da Natália, me emocionei várias vezes, diversas vezes. As lágrimas vieram e desceram dos meus olhos. Me encontrei aqui em diversos momentos. Quero dizer, Natália, que sou fã da sua mãe. Sou Que bom que tá fãzaça assistindo a dela. gente aqui. Eu já vi que ela Então, entrou. Dona Leda, olha, compactude muito dos seus pensamentos e da sua luta. Parabéns. E acho que a gente pode direcionar esse bate-papo, Nath, começando por aí. A gente não fez roteiro, o combinado foi que a gente fizesse um bate-papo livre, mas eu vou compartilhar uma coisa com todo mundo que está nos assistindo, que a Natália é uma pessoa que tem paralisia cerebral. E muitos de vocês podem falar assim, uau, como assim, né? A Natália tem paralisia cerebral. Pois é, a Natália nasceu com paralisia cerebral, ela vai contar aqui um pouquinho da vida dela. Ela foi uma pessoa extremamente privilegiada, apesar de todas as dificuldades encontradas pela família dela, foi uma família que lutou pelos direitos dela, que nunca enxergou a deficiência da Natália à frente da Natália, né? Sempre foi a Natália e a deficiência vinha Como uma depois, característica. como ela deveria ser, né, pela nossa sociedade, e aí começam as nossas provocações, porque uma das coisas que a turma do Giló fala é exatamente isso, Nath. Por que que a deficiência vem à frente quando a gente está falando de seres humanos, né? Por que que essa deficiência limita tanto? E também lendo o seu livro, eu descobri uma série de nãos que você teve que enfrentar na sua vida. E por mais que isso tenha te dado força, esses não mostram para a gente, que, com quem vive a inclusão, com quem trabalha com a inclusão, que a deficiência está na sociedade, que a deficiência está na ignorância das pessoas. Então, a ignorância, entendam, a falta de conhecimento, gente. Muitas vezes, essas barreiras atitudinais, elas não são propositais e nós sabemos disso, mas a falta de conhecimento nos faz ter preconceito, a traçar estereótipos, a rotular as pessoas e achar que as pessoas não são capazes.
Então, a primeira bandeira da turma do Giló, a gente sempre diz que toda pessoa tem potencial, que ela só precisa de oportunidade para desenvolver o seu potencial e ser o que ela quiser ser. Então, Nath, eu Então a queria que gente você vai contasse um carregar essa pouquinho. bandeira juntos. Podemos carregar essa bandeira juntos? Devemos. A turma é isso. Chama a turma por causa disso. Que quem quiser Ai, fazer que bom. parte é Não, muito então bem-vindo. já estou dentro da turma. Na verdade, assim, quando eu fiz 21 anos, eu fiz um intercâmbio. Fui morar nos Estados Unidos. E lá eu percebi que, putz, não tinha barreira. Assim, eu morei em residência estudantil. Então, sabe aquelas festas que a gente vê nos filmes, tudo? Eu vivenciei aqueles copinhos americanos e tudo mais. Eu vivenciei isso sem nenhum problema, porque eu morava numa residência estudantil adaptada. Então, assim, eu saía, tinha botão de pânico onde você quisesse imaginar dentro da casa. E aí eu saía, ia para a escola, ia para o mercado. Eu fiz uma amiga brasileira que eu chamo hoje de mãe, também, a minha mãe americana. E assim, eu ia na casa dela, eu ia buscar a filha dela com ela na escola, sem nenhuma barreira. E eu percebi que, assim, o americano, ele tem toda essa parte de acessibilidade arquitetônica. Mas eu confesso que lá eu senti um pouquinho de saudades do brasileiro, porque aqui a gente não tem acessibilidade, mas se você às vezes vira numa rua e fala para alguém, oh, você me ajuda aqui a subir a cadeira? O brasileiro, ele faz. O americano, acho que por ser um país de guerra, a deficiência não é tão vista como uma coisa em dia normal, né? As pessoas com deficiência lá fazem... E eu tive aula com uma professora com deficiência visual, inclusive. Então, assim, eu sentia falta, eu falava assim, gente, será que às vezes eu não conseguia abrir a porta e um monte de gente passando? E se fosse no Brasil, eu tenho certeza que as pessoas parariam para me ajudar. Então eu senti muita falta, mas foi lá no intercâmbio que eu tomei um tombo. Eu comecei a usar scooter lá, que eu chamava de cadeira elétrica, mas daí pensando bem, eu falei, não, isso não é uma cadeira elétrica, isso me dá a vida, ao contrário, não me tira. E aí eu comecei a perceber como as pessoas enxergam primeiro a cadeira, primeiro a bengala, e esquecem do ser humano que está ali, né? Em que eu tenho dia de mau humor, que eu não sou super heroína. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive vontade de escrever essa história, que foi o Tente Outra Vez. Tive vontade de fazer um blog, que hoje eu concentro mais no Instagram, confesso que eu não escrevo tanto lá, mas assim, o que mais me chamava atenção é que eu queria mostrar, o logo do meu blog é um monte de pessoas com deficiência e idosos colorido, porque eu queria mostrar isso de uma forma colorida. E eu tô puxando a fila desse logotipo cor-de-rosa. E o cor-de-rosa foi proposital para mostrar a mulher que existe aqui dentro. Todo mundo fala, você ama rosa? Eu aprendi a gostar, porque foi muito complicado para mim voltar para mim e lembrar mesmo que existe uma pessoa que pode estar de mau humor e que às vezes o não é sim uma grande oportunidade, mas às vezes o não frustra e a gente pode chorar sim. Então, isso me proporcionou, eu brinco que é uma, um intensivão na minha deficiência, sabe? Para eu ver o que realmente era limitação, o que realmente era medo, porque dentro da nossa casa, a gente sempre tem alguém que ajuda, né? Se vê que você. O meu irmão me ajuda bastante, mãe, vô, pai, tio. E lá não, eu estava sozinha com tudo isso. Então eu comecei a reparar o quanto tinha, eu diria que 80% também era psicológico. E esse tombo mostrou para mim que, gente, não vai me parar. A minha deficiência é só mais uma característica, como o meu óculos, meu cabelo, e vambora. Você trouxe falas muito importantes aqui, né, Natália? Acho que a gente pode pensar, fazer algumas reflexões. Concordo com você, acho que o brasileiro é um povo super solidário, com boa vontade, mas a gente talvez tenha Caloroso. calor humano, mas a gente tenha muito pouca informação sobre esse universo da pessoa com deficiência diferente dos Estados Unidos, Sim, né? Quando o americano não para você, é porque ele tem uma cultura de que se você precisar de ajuda, você vai pedir, né? pedi. E aqui a gente também, às vezes, vê o contrário. A gente tem uma série de pessoas que estão hoje em cadeira de rodas, que são cadeirantes, que falam que sem pedir, as pessoas às vezes já saem pegando a cadeira e falam, deixa que eu te levo, Fazem deixa que com eu te empurro, direto. E eu né? falo, Sem nem perguntar. eu paro
ver as pessoas na minha família, porque uma vez eu estava com a minha mãe numa consulta e ela iria ajudar uma senhorinha a arrumar o respirador. Eu falei, mãe, você pergunta primeiro, porque às vezes elas sabem fazer isso sozinha e isso às vezes atrapalha. É assim, É. a gente já tem um ritual de como fazer as nossas coisas, mas eu entendo que as pessoas não fazem isso por mal. Mas vamos começar. E aí você também falou, Nath, da história da superação, que você não quer ser vista como uma super-heroína. Eu acho que essa é uma bandeira que ainda bem que as pessoas com deficiência têm trazido cada vez mais, né? Que não é, a gente não é super-herói por ter uma deficiência, mas talvez a gente tenha várias histórias de superação, mas o que a gente está superando são as dificuldades impostas por uma sociedade não inclusiva, né? Com Então, certeza. a gente precisa Por uma refletir bastante sociedade sobre isso. deficiente, né? Eu acredito que quem tem uma deficiência é a sociedade, não sou eu. Entendeu? Eu Exato. acho que é a sociedade, porque ela não está pronta para acolher todo mundo. Exato, perfeito. E aí eu queria que a gente começasse a história mais ou menos pelo roteiro que eu li aqui no seu livro, na sua biografia. E quando eu falo que eu sou fã da sua mãe, eu acho que tem muito dos seus pais dentro da sua história, né? Tem muito da maneira como seus pais encararam a sua deficiência e o quanto eles lutaram por equidade, por oportunidade, para você estar onde você está hoje e ser da maneira como você é. E aqui eu queria que você contasse, mas você sempre estudou em escola regular, você teve uma série de desafios, teve uma série de preconceitos, mas conta um pouquinho desse momento da Natália entendendo quando ela tinha a deficiência. Foi um momento do livro que eu me emocionei, quando você perguntou, questionou para sua mãe se o que você Minha tinha mãe, tinha cura, eu, né? é uma coisa que eu até hoje me emociono porque eu estou vivendo o lado contrário. Ou conhecendo crianças que me perguntam: olha, você está curada? E aí eu falo: putz, não existe uma cura. E assim, recentemente eu fiz uma palestra no Sírio-Libanês e aí estavam me perguntando: se tivesse a cura da sua deficiência, você faria alguma coisa? Eu falo: gente, jamais, porque eu acho que eu teria um problema de identidade. Mas voltando à sua Uhum, pergunta, eu acho que, assim, na escola, a malícia e o preconceito não estão na criança, estão no adulto. Então, eu entendia que eu era diferente, porém, era de uma forma diferente. Assim, para mim, eu tinha, na escola que eu estudei, tinha o ajudante da Natália do dia. Então, eu uhum, tinha sempre um amiguinho que era o meu ajudante do dia. E isso, para eles, era sensacional. E o que me incomodava era a hora da educação física ou do recreio do pega-pega, que eu não conseguia. E aí, em casa, eles falavam para mim assim: já que você não pode correr, você vai ter que ser boa no blá. Mas foi na terceira série do meu tempo, que eu não sei que série é hoje, que eu encontrei uma professora despreparada, que ela fazia para mim: eu não tenho paciência para te ensinar tabuada. Matemática nunca foi o meu forte. E aí ela fazia assim: você não presta atenção? Você não vê que é para pintar direito? E assim, não é que eu não presto atenção. Para mim era difícil pintar dentro da linha. Para mim era isso é matemática. Então foi a partir desse momento e aí eu tive uma atitude muito legal dos coleguinhas. Porque daí tinha um coleguinha que era super bom de matemática, ele falava, eu ia chorando na hora do recreio, ele falava: "Não chora, eu vou na sua casa te ensinar depois". Então, tipo, as crianças entendiam que não era a minha má vontade. Mas em compensação, eu também tive professores que foram verdadeiros anjos na minha vida. Logo que eu comecei a caminhar sozinha, na primeira série, tinha uma professora que passava o recreio comigo, ela abria mão de ir lá fazer o lanche dela, fazer o intervalo, para eu brincar de bengala com as crianças. E nesse tempo, na outra sala, tinha um deficiente visual. E na época eu morria de medo dele, porque eu não entendia direito por que, que ele tinha que vir em mim e me sentir. Só que eu sempre fui muito pequenininha, eu sou baixinha, eu tenho 1,49. E ele era gigante, ele já devia ter 1,80 m. E ele me meu tamanho, derrubava, Natália. então ele me derrubava e derrubava a minha bengala. Então, mas depois, assim, que eu entendi, aí eu comecei a conversar com ele. Então, tipo, as crianças pegavam minha bengala. Para mim foi o fim, assim. Voltou?
Você me escuta? Voltou. Escuta. Voltou? Ah, então tá. E pra mim foi o fim, porque ela virou pra mim e falou assim: você nunca vai passar na FUVEST. Porque é inadmissível passar na FUVEST alguém que não pega um compasso. Tá, na FUVEST eu não passei, mas eu fiquei a meio ponto de ir passar na Escola Paulista de Medicina em Psicologia. E, gente, tudo bem, se a pessoa é engenheira, ela até pode usar um compasso, mas pra mim que queria ser psicóloga, advogada, o compasso não é tão essencial assim, né? Não, de jeito nenhum. Mas é importante o estar na escola, né? É importante esse É, saber dos professores, que e você aí, traz aí, né? Que é a nossa grande é, luta, que os professores entendam essa e aí importância. foi super legal porque a diretora da escola teve uma atitude sensacional. E ela fez prova adaptada, então eu sabia narrar tudo. Olha, antes de você pegar o esquadro, você posiciona o esquadro assim e você faz 90 graus, que assim dá certo. E a professora de educação física daquele ano era uma professora nova, ela nunca tinha me dado aula. Ela fez assim: ó, você quer jogar? Eu falei: eu morro de medo, porque um medo que eu sempre tive foi das bolas de basquete virem em mim. Ela falou: você não vai jogar, mas você vai apitar. Então ela me fez conhecer as regras e a minha avaliação era feita apitando. Então eu sei todas as regras do handball, todas as regras do vôlei. E se você visse como aquilo foi uma alegria para mim, as aulas de educação física passaram de pesadelo a sonho, assim, sabe? Foi muito legal. E foi uma E na, iniciativa da própria professora. da própria professora, da própria escola. E você estudou nessa escola a sua vida inteira? Eu estudei numa escola de bairro pequenininha há um ano, que até tem uma história engraçada que a diretora, uma vez, a minha mãe foi me buscar, a diretora fez para ela assim: ah, a Natália passou aqui engatinhando. E não tinha como, mas por um momento a minha mãe se encheu de esperança e achou que realmente eu tinha engatinhado. Depois eu estudei numa escola construtivista, que é essa que tinha bastante pessoas com deficiência. Depois eu fui para um colégio mais preparatório para o vestibular, que era esse da professora de educação física. De educação física. E quando teve o interesse, Natália? Quando você falou assim, eu quero ser advogada? E por que que esse interesse surgiu dentro de você? O que te Eu vou levou a essa escolha? Olha, minha mãe sempre dizia quando eu era pequena que eu ia ser juíza. E eu sempre quis ser psicóloga. Sempre quis. O meu sonho era ser psicóloga. E aí, quando eu fiquei a meio ponto da Escola Paulista de Medicina, eu falei: putz, eu não vou fazer cursinho. Porque pegar metrô, né? Ai, não sei, não tem. Eu ligava, daí falavam que eu tinha que chegar meia hora antes pro marronzinho me ajudar. Eu nem sei como tá isso hoje. Aí eu falei: vou prestar direito, só pra ver, porque eu gosto também dessa coisa de defender os meus direitos. Eu sempre fui uma só meio, abre aspas, barraqueirinha, assim, de defender os meus direitos, de brigar pelo que é meu. Então eu vou prestar direito. E eu acabei passando em 10º lugar. Eu falei: ah, vou fazer. E me apaixonei quando eu conheci a Mara Gabrilli. Eu fiz estágio na equipe da Mara Gabrilli. Me apaixonei. Eu atendi o munícipe a conhecer realmente a realidade, né? As várias realidades do Brasil, porque eu acho que o Brasil, para pessoa com deficiência ou sem deficiência, é um país de múltiplas realidades. Sim. Eu falei: é isso que eu quero fazer. Aí eu fui fazer Direito do Trabalho no último ano, que era o meu TCC sobre lei de cotas. E aí eu achei outro anjo na minha vida de professora, que fez assim: você é brilhante, eu quero te ajudar nesse seu tema, só que eu quero que você vai ser minha assistente. E aí eu fui assistente dela na graduação, então eu dava aula. E depois eu fui convidada para ser professora assistente dela na OAB Nacional, num cursinho preparatório para a OAB Nacional. E passaram 35 mil alunos na minha mão. Então, uma pessoa com paralisia cerebral que usa uma cadeira de rodas como apoio passou em 10º lugar no vestibular de Direito, foi professora, teve mais de 35 mil alunos, e depois você ainda foi dar aula num cursinho preparatório também, não foi? No Damab? Isso, isso, eu Conta. fui como assistente dessa professora. E aí tem uma parte da minha história que me motivou muito para esse lado da educação, que eu acho que eu acredito muito, a minha convicção pessoal é que a educação transforma o olhar de inclusão, né? E você aprende isso brincando, ou se na sua casa isso é tratado de uma forma natural, eu acredito que você vai ser um ser humano melhor. E eu sofri bullying nessa faculdade de direito, porque eu arrumei um namorado e era uma faculdade elitista aqui de São Paulo. Para o namorado, a minha deficiência não era um problema. Só que para Uhum, as meninas que eram apaixonadas por ele na sala de aula, isso era um problema. E uhum. daí elas me trancaram no banheiro, jogaram a chave da minha cadeira pela janela
E quando eu fui dar queixa na reitoria dessa faculdade, elas me trancaram no elevador. Aí esse que era namorado, mas depois eu vi que ele precisava fazer muitas coisas ainda com ele mesmo para conseguir se aceitar e depois aceitar alguém do lado dele. Elas me trancaram no elevador. No que ele foi me tirar, elas fizeram assim, ai, que nojo, você tá tocando numa mulher que nenhum homem nunca tocou. E aí eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa pela educação. Porque se eu não fizer, eu fui vítima, mas eu usei essa minha história para me impulsionar e querer fazer, não querer que as pessoas que chegassem perto de mim, que passaram por isso, vissem na minha história que isso não é o fim do mundo, isso é um grande começo de uma história. Então é isso que me motivou a ter essa bandeira da inclusão. Pois é, o bullying, infelizmente, acontece em todas as esferas e a gente fala que o bullying, ele não é uma coisa do ambiente escolar, né? Ele acontece também na faculdade, ele acontece em ambiente de trabalho e as pessoas nem sabem, elas acham que é mimimi, né? Tem uma falta de informação de saber o que que é bullying, né? E achar, olha quanta coisa você traz nessa fala, né? Das pessoas acharem que por você ter uma deficiência você não pode namorar. Então também tem um monte de utopia em cima da Pois sexualidade de uma pessoa com deficiência, né? São vários obstáculos, né, Natália? São E foi diversos muito obstáculos. engraçado que a primeira vez que eu entrei nesse cursinho preparatório, eu entrei na sala e a menina que me fez o bullying estava sentada na primeira carteira. Aí eu olhei para minha chefe e falei, eu não vou conseguir. Porque não me pergunto o que aconteceu, mas eu paralisei. Eu falei, ela vai fazer isso em rede nacional, ela vai acabar comigo, eu preciso de alguma coisa. Minha chefe fez, você tá assim, por quê? Aí contei, ela virou minha amiga pessoal, ela já sabia dessa história, ela fez, me aponta quem é. Ela virou pra menina e fez assim, se eu ver na frente de todo mundo, eu concordo em parte com a atitude dela, em parte não, mas se eu ver você olhando de maneira torta pra Natália, aqui você não é filha de deputado fulano, ciclano, porque ela sempre falava, eu sou filha de deputado, você nunca vai poder fazer nada comigo. Aqui a gente usa processo, a gente usa, porque aqui a gente é um cursinho de direito, então aqui isso não vai ser tolerado. E eu, junto com ela, ninguém nunca fez um comentário. A gente era conhecida no cursinho como a professora de rodas. Cadê a sua assistente de rodas? Mas não era uma coisa preconceituosa, era o jeito carinhoso dos alunos me chamarem. Então, essa pessoa entrou na minha vida para me mostrar que, putz, vamos lá, a gente tá junto e ninguém vai fazer isso. E aí eu perguntava para ela, você tem alguém na sua família com deficiência? Ela fazia assim, eu tenho depressão. Ela tem depressão, ela tentou se matar algumas vezes, uma vez eu até presenciei. E ela falava assim, na minha frente, ninguém vai fazer isso com você. Então, a partir daquele momento, parece que foi o desfecho daquela história para mim, sabe? Que eu dei a volta por cima. E é assim, quando todo mundo me conta alguma coisa, eu falo, fica tranquila. A vida, um jeito ou de outro, ela vai ensinar. A vida dá volta. O mundo é redondo, Isso. ainda bem. Ô, Nath, mas me conta um pouco, acho que agora da sua especialidade, né, da pessoa que você se tornou, pela experiência toda que você teve com a Mara, enfim, na sua faculdade, as suas especializações. A gente encontra aqui na turma do Giló um outro grande problema, né? Além dos professores e da gente não ter tido educação inclusiva, essa falta de informação dos direitos, né? As pessoas e as famílias das pessoas com deficiência sabem muito pouco sobre os Pô, direitos. é, Você deve ter uma porção de dica para dar. Eu queria que você aproveitasse para todo mundo que está tenho. nos escutando e contasse um pouco o que que você E sabe, quais assim, são esses direitos. além de tudo isso, eu fico à disposição das pessoas por inbox. Se um dia surgir qualquer necessidade, eu fico super à disposição. Então, o último direito que eu descobri que eu tinha foi da passagem aérea. Você sabia que o acompanhante da pessoa com deficiência tem desconto? Eu não sabia. Eu já usei e achei sensacional. E há pouco tempo eu descobri também hotéis adaptados. Fora do Brasil era uma realidade já usava, mas aqui tem cada vez mais. Eu uso o Atende, que no meu caso, eu não sei se vocês, mas o ano passado eu fui trabalhar e me cadastrei no Atende. E eu fiquei um pouquinho decepcionada, Tá. porque eles falavam para mim assim, você escolhe, ou a gente te leva ou a gente te busca. Daí eu pensava, então eu vou morar no meu trabalho para a região que você mora não tem como levar e buscar.
Tá. Então, mas isso eu já fui conversar na secretaria, isso foi uma coisa que foi consertada. É um serviço que a gente tem sensacional. Uma coisa que eu estava fazendo aqui antes de entrar Peraí, na. uma pessoa com deficiência que arruma um emprego, ela pode solicitar o serviço do Atende para levá-la e buscá-la para o trabalho? Pode, mas tem um porém. Por exemplo, eu queria que o Atende me pegasse no trabalho e me levasse para fisioterapia um dia e outro dia para casa, por exemplo. Não Tá, pode. O Atende só te devolve, ele faz só um itinerário. tá. Então, se você escolhe, todo dia tem que ser, tipo, na fisioterapia. Então, ela pode solicitar, não necessariamente só para o trabalho, ela pode solicitar para consultas médicas, para fisioterapia, para tratamentos no geral. Aqui em São é um serviço aqui de São Paulo, né? Então você liga no 156. Eu vi agora que também tá no portal 156, também dá para falar do Atende lá. Eu estava fazendo a renovação do meu cartão Defis, que é aquele cartão que dá direito às vagas. E eu não sei se vocês sabem, é um direito novo que poucas pessoas conhecem, que pessoas com deficiência dentro dos shoppings. Em alguns shoppings tem isenção total ao Uhum. estacionamento. Em outros shoppings elas param no valet, mas pagam normal. Então Uhum. isso para mim é uma coisa super legal. Mas para isso precisa fazer o cartão Defis. Tá valendo e o cartão da Efisa é super fácil de fazer agora pela internet. Eu tava fazendo antes de começar, renovando o meu antes de começar a live. Tem agora para quem tem autismo tem o AT, né? Tem um acompanhamento terapêutico que é uma coisa que eu estou estudando. O mundo do autismo é uma coisa que eu tenho estudado porque eu não gosto muito de conhecer só da minha deficiência. Eu gosto de conhecer do mundo de outras deficiências. Então eu estou estudando isso. E tem bastante coisa de site acessível, que o que me fez chamar muita atenção na pandemia é que assim, a gente está fazendo muita compra online, né? Muita coisa online. E aí, Isso. como é para as pessoas com baixa visão ou deficiência visual o iFood? Como é o Uber? Como é comprar uma roupa? E daí eu participei de alguns meetups do Movimento Web para Todos, você conhece? Sim. Eu sou embaixadora, eles falam da acessibilidade na web, né? Que a gente fala muito de acessibilidade arquitetônica, mas a gente precisa pensar um pouquinho de acessibilidade na web. Então, eu tava falando que Digital, pedagógica, de falta comunicação, de tudo. não, exato, falta muita coisa. Daí eu tava pensando, será que o G1 é um aplicativo acessível? Né? Porque a gente precisa se alimentar dessas notícias. Então, mas voltando a falar de direito, tem a isenção de rodízio, Uhum. né, que as pessoas com deficiência têm, daqueles impostos, eu não sei falar o nome dos impostos, mas para quem dirige de carro, acho que é IPVA, Uhum. ICMS, Uhum. tem acho que um valor de 75 mil. A isenção de rodízio é sensacional, né? Porque teve agora esse rodízio aí da prefeitura que ficava um dia que você não podia sair de casa, a pessoa com deficiência era isenta. Tem a delegacia da pessoa com deficiência, que eu já usei e é um serviço surreal, porque eu fui impedida de entrar numa academia para treinar porque eu era deficiente, eu fui colocada para fora. E aí eu usei, fiz post Só sobre prestar isso. queixa, Você não sei como é a via online que eu nunca usei, mas tá? eu fui lá presencialmente e tinha intérprete de Libras. Eu fiquei tipo maravilhada porque a escrivã falava Libras e era uma pessoa, uma mulher que tinha sido furtada e ela não era oralizada, então ela só falava em Libras. E eu Uhum. achei sensacional, porque eu nunca tinha visto. Aquilo me deu um quentinho no meu coração, assim, de tipo, a minha luta vale a pena, ela tem os mesmos direitos do que eu. Porque, como você disse, eu fui uma pessoa privilegiada. E eu quero ajudar o meu semelhante. Não digo só com Uhum. paralisia cerebral, não. Eu sou Uhum. com deficiência como um todo. Então, essa história dá um quentinho no coração, assim. E tem, né, o benefício da prestação continuada, que BPC. é um pouquinho mais difícil de conseguir por causa de renda per capita, mas ele está mudando. Uhum. E tem a lei de cotas, que Isso. é a lei que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência. E quando todo mundo fala de lei de cotas, ela é meu xodó. Porque foi o tema do meu TCC e eu fiz um comparativo entre a lei brasileira
e que na época não tinha ainda a Lei Brasileira da Inclusão, e a Uhum. lei de outros países. E me chamou a atenção, por exemplo, o caso da Alemanha, que eu não vou entrar em política, mas quando uma empresa é multada lá, é revertido para um fundo de capacitação das pessoas com deficiência. Você já pensou se aqui fizessem a mesma coisa, que máximo que não seria, né? Mesmo as escolas que não estão preparadas, se de alguma forma elas pudessem ser multadas e esse dinheiro pudesse ser revertido para a capacitação do professor. É, assim, Nath, acho que isso é. já está acontecendo. Eu vou te contar então em primeira mão. A Ah, então me turma, conta. a turma de Giló tem conversado com o Ministério Público do Trabalho e as Uhum. TACs, então os termos de Trabalho muito ajuste, legal, né? e imprescindível, né? Então eles que fazem aí Eu fiquei lá é, dentro para fazer o meu TCC. essa fiscalização, né, se as empresas estão cumprindo, assim como outros órgãos do Ministério Público também fazem essa verificação dentro das escolas, e a multa, né, dentro desses taques, quando as empresas são atuadas, essa verba é destinada para programas, para ONGs, como a Turma do Giló, que trabalha com a educação. Então, o intuito é, Sim. além da multa, o Ministério Público fazer com que essas companhias contratem um serviço de educação, porque não adianta só Nossa, pagar, né? Não eu não adianta sabia. só Eu doer fiquei no bolso. muito feliz com o aprendizado dessa live, juro por Deus. Eu estou muito feliz de saber disso, porque na época que eu fiz o TCC, isso é 2014, isso não acontecia, pelo Não, menos quem não chegou. Mas, e sabe outra coisa que eu também recebi ontem desse grupo de médicos do Sírio-Libanês que me chamou a atenção? Não é direito, mas eu fiquei pensando. A OMS soltou essas diretrizes, né? Você uhum, chegou a ver? Para o uhum, coronavírus e a pessoa uhum, com deficiência. uhum, E me chamou a atenção uma das primeiras diretrizes, que é a lavagem de mão uhum, adequada. uhum. E parece bobagem o que eu vou falar aqui, mas eu fiquei preocupada se eu lavo a minha mão de uma forma adequada, porque a minha mão esquerda, ok, eu lavo, mas e a direita? Se é sabonete líquido, eu preciso que alguém me ajude a tirar. Ai, gente, tem essa outra dica. Usem sabonete em barra para mão, que vocês têm menos mobilidade. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que é boba, mas que, poxa, né? Pra gente faz toda a diferença, porque afinal de contas, lavar a mão é uma grande forma de combate, né? E aqui tem uma dica super valiosa para essa retomada, né, pós-quarentena, tanto das empresas quanto das escolas que vão receber as pessoas com deficiência de volta dentro do ambiente de trabalho, e aonde a gente vai ter que olhar para isso, principalmente dentro da escola, que quando a gente está falando de criança que já não para quieta, gente, uma criança que E tem já não qualquer tem esse hábito de. deficiência que acometa aí os movimentos voluntários, pensa na dificuldade da gente manter a higienização dessas pessoas. Então, a gente vai precisar olhar para isso. Quero fazer um gancho ainda dentro da sua fala para a gente não perder aqui que é importante. E colocar mais uma vez. Então, pessoal, para quem entrou depois, que eu estou vendo que tem um monte de gente entrando pelo meio do caminho, a Natália é advogada, e ela é uma pessoa com paralisia cerebral, mas ela é especializada no direito da pessoa com deficiência. Ela já se colocou à disposição aqui na nossa live para quem tiver qualquer dúvida, que pode mandar mensagem para ela, que ela vai ajudar, que ela tira ela tira essas dúvidas. Mas a Natália veio trazendo aqui, contando um pouquinho de lugares, por exemplo, como a delegacia da pessoa com deficiência. Natália, é muito importante a gente saber, a gente conhecer os nossos direitos, a gente saber aonde a gente pode buscar ajuda, né? Então, tem defensoria pública, tem Ministério Público que funciona maravilhosamente bem, tem Exatamente a, de- bem. tem a delegacia da pessoa com deficiência, mas é muito importante que a pessoa com deficiência ou que a família da pessoa com deficiência denuncie, porque se a gente não denunciar, nada vai mudar, né? Eu acho que tem que ter Conta uma aí. consciência, né? Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe não tinha essa consciência de eu vou denunciar. Ela brigava lá na hora, mas eu não sei também se é quase 30 anos atrás, né? Não tinha Denunciando. lei. Se tinha essas ferramentas todas que a gente tem, e eu acho que a gente tem mesmo que usar tudo isso, sabe? Eu denuncio. Se eu vejo, por exemplo, um banheiro de um restaurante, que já aconteceu comigo, que eu fui tentar fazer xixi, aí tava trancada. Eu falei assim, tá trancada porque aqui a gente usa para pôr o material de limpeza. Uhum. Aí as minhas amigas, você não vai querer chamar o gerente? Falei, não vou querer, não vou. Aí daqui, enquanto ele não chegar. Ai, senhora, desculpa que a gente não tem muitos clientes. Gente,
Tem vamos quarenta e lá, né? seis milhões de brasileiros que precisam do Não banheiro. tem. Eu fiquei olhando, eu falei pra ele, moço, a gente é quase 50 pessoas e coloca uma pessoa que quebrou o pé, era onde ficava o trocador. Então, tipo, uma mãe com um bebê precisava usar aquele banheiro. Então, assim, eu brigo mesmo, eu sou chata. E eu nem encaro isso como chatice, eu encaro isso porque se ninguém fizer, vai ficar sempre trancado, não vai? Se eu não tivesse ido lá brigar, chamado no restaurante, e eu entendo que no que me cabe, eu tento ser uma agente de mudança. Temos todos que ser um agente de mudança, né? E quem não tem nenhum tipo de deficiência, que está escutando essa live, sejam Também. também agentes de mudança, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, Nath, que todos nós, de alguma maneira, vamos ter deficiências ao longo da vida. Né? Eu peço Uhum. uma licença poética para quem está me escutando. Não estou querendo dizer que pessoas que não têm deficiência são pessoas com deficiência, não é isso. É uma licença poética de dificuldades. Você pode estar em situação de deficiência, a gente pode quebrar um pé, a gente pode fazer uma cirurgia, a gente pode precisar de todos esses recursos e a cidade não está preparada, o seu ambiente de trabalho não está preparado. E vai E envelhecer, né? aí eu termino com isso. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos ter a nossa mobilidade reduzida, a nossa capacidade auditiva reduzida, a nossa capacidade visual diminuída. Então, sim, nós precisamos de um país e de lugares e de acesso para todos. A internet precisa ser acessível, os espaços públicos precisam ser acessíveis, a educação precisa ser acessível, o trabalho precisa ser acessível e a gente precisa levar sempre o maior número de informação para que isso aconteça. Então, a gente precisa de informação, a gente precisa denunciar. E, Não espere acontecer com você para e denunciar. tema dentro de casa também, né, Carol? Porque eu, né, Carola? Porque eu acho que assim, se a gente fala disso dentro de casa, a criança já recebe com uma maior naturalidade. E não tem tabu. Eu, recente, antes da pandemia, passei por uma situação que eu fiquei chocada. Que eu estava dentro de uma livraria, e daí veio uma criança de seus 2, 3 anos no máximo, assim, chupeta ainda, pequenininha, ficou me olhando. Aí a mãe, para de olhar para ela, para de olhar para ela. E a criança queria ver aquele carrinho. Eu falei, olha, não tem problema. Você me dá uma licença? Posso pôr vergonha? Vergonha? Eu falei, não, tá tudo certo, não tem vergonha, sabe? Então, se a criança está olhando, conversa. Eu, quando as crianças chegam perto, eu convido para, depende da idade da criança, dirigir comigo, apertar assim, eu falo, ó, olha o meu dedinho, põe a mão. Então, assim, eu acho que isso precisa ser tratado com uma maior naturalidade. Se você é pai ou mãe, e se tem alguma criança que olha, não tolhe esse olhar, porque eu acho que daí você cria um olhar da diferença, sabe? É, Deixa ele perceber a diferença. e a gente costuma dizer para os pais que os pais não precisam saber responder tudo, né? Que quando uma criança pergunta o que que ele tem, por que que ele é assim, e se você não souber responder, não tem problema, a melhor resposta é filho, não sei, vamos lá perguntar. Né? Tem um tabu também de que as pessoas com deficiência não gostam, que perguntam. Pergunta, gente. Pergunta. A gente Às vai vezes a responder. pessoa não vai estar num bom dia, né? Mas ok, quem nunca que acordou num dia um pouco, né? Que o humor não tá tanto. Isso aconteceu comigo, com meu irmão. Eu tenho um irmão que é 9 anos mais novo e a gente estava passeando no shopping. Ele era pequeno, eu devia ter uns 12. E ele entrou um anão com a gente no elevador e ele ficou olhando. Aí ele, nossa, o que que aconteceu? Eu falei, vai lá perguntar pro moço. Versa, a pessoa foi super aberta. Oi, tudo bem? Que olha, minha chuteira é igual a sua. E ele adorou. Então aquilo fez a diferença pro meu irmão, sabe? Então eu acho que assim, não tolhe esse olhar. Se é uma coisa que me aperta o coração, é mãe falando, não, olha, sai de perto. É, Tipo, como se a gente é, mordesse, sabe? é. Assim. Ou então falando uma coisa errada que, né, vai ensinar essa criança a reproduzir aí o preconceito. Porque às vezes a Ou gente tem escuta, outra ele é coisa. doente, Exato, né? ele tem uma doença. E tem uma outra coisa que eu escuto com frequência, que é assim, ah, você é deficiente porque você não tem Deus no coração?
Gente, não vamos misturar religião com deficiência, não tem nada a ver com isso, entende? Às Então, vezes assim, falam que é karma, né? Eu já escutei isso seu também. Ah, esse é carro, o karma. você é revoltada, vai na igreja tal. Sim, eu me dou super bem com a minha deficiência, que não, ou então eu me pergunto se eu tomo muito antidepressivo, e aí eu digo, eu não tomo nenhum, tem o dia da bad, sim, ou falando que eu sou a feliz 100% do tempo, mas eu encaro essa coisa do não, da tristeza, se precisa eu ponho pra fora, entendeu? Como todo mundo, né? Nath, você é infantilizada? As pessoas te Ai, infantilizam? demais, Ah, vamos falar sobre isso? demais. Avião é o exemplo clássico, né? Ai, fofinha! Você quer alguma coisinha? Fala comigo. Você usa óculos rosinha? Eu vou te dar um exemplo de antes do primeiro dia antes do shopping fechar. Eu fui experimentar um óculos e eu peguei um óculos laranja. Aí a moça fez pra mim, não, os infantis estão ali. Eu falei, gente, hello, né? Tipo, mas eu tenho uma história que é sensacional, assim, em que eu fiz um documentário verificando a acessibilidade das cidades sedes da Copa. Eu fui para as 12 cidades ver a acessibilidade dos aeroportos. E aí, na primeira viagem, eu estava com a minha mãe, com o cameraman, que ela quer beber. Aí minha mãe olhou para a mulher e falou, pergunta para ela. Pra Ah, ela. mas é com ela que eu tenho que falar? Uhum, é com ela que falar. Recentemente eu tive pedra no rim e eu fiquei internada. O meu médico que cuida de mim há 10 anos é um amor, ele tem pessoa com deficiência na família, então, tipo, ele é super inclusivo. Só que ele não estava no plantão e foi um médico diferente. Ele conversou com a minha mãe o tempo todo. Parecia que eu não estava no quarto. Aí chegou uma hora que a minha mãe disse assim, ó, a decisão é dela, você tem que perguntar para ela o que ela quer fazer. Então, assim, isso é uma das outras bandeiras que eu venho levantando. Que, assim, o deficiente adulto, ele vai sozinho no banco, ele vai sozinho ao médico, ele vai sozinho fazer exame, ele vai sozinho onde ele quiser. Ah, daí teve uma amiga minha que me contou recentemente que ela foi no motel com o marido e as pessoas olharam para ela com cara de tipo, gente, Uau, qual é pode? o problema? Né? Né? Qual é o problema, gente? Por favor. Então, assim, uma outra bandeira que eu tenho levantado muito é a preparação dos profissionais de saúde, Sim. principalmente dos médicos. Como é a preparação de um médico para receber uma pessoa com deficiência? E aí, há uns anos atrás, eu tive unha encravada. E eu fui sozinha no médico. Aí a médica olhou para mim e falou assim: não, se sua mãe não estiver aqui, eu não vou te atender. Eu falei, então tá bom, obrigado, eu tô indo embora. Porque a minha mãe não precisa ir comigo no médico, né? Assim, eu acho que eu tenho o direito de estar com meu médico sozinha e conversar com ele sozinha. E eu congelei óvulos, né? Meu maior sonho é ser mãe. E aí eu congelei óvulos. E todo mundo, eu não sei por quê. Todo mundo fala que quando eu começo a falar disso, todo mundo fala, então significa que você não se aceitou para ter um parceiro, ou você é gay. Não, gente, eu simplesmente só congelei os óvulos para ter paz de quando eu achar que eu tô pronta, como qualquer mulher, independente de deficiência ou não. A decisão de ser mãe exige da gente um preparo, né? De pessoas com deficiência, acho que até um preparo maior para ver se você tem alguém para te ajudar nos primeiros dias com o bebê e tudo mais. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque falaram, nossa, sua médica foi uma heroína. Eu queria entender o porquê que ela foi uma heroína de ter congelado os meus óvulos. E por que que a gente precisa dar explicação para isso, né, Natália? Por que que a deficiência traz, né, imputa na sociedade, a gente tem que dar explicação. Você não tem que dar explicação. Se eu vou congelar óvulo, ninguém vai me perguntar o motivo e nem Perguntaram achar se você nenhum estava com absurdo, câncer. Você está né? com câncer, coitada? Eu falava, não, não, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu não entendo isso de explicar. E eu pus silicone, por vaidade, quando eu tinha 19 anos. E, nossa, isso aí caíram de pau em cima de mim. Nossa, mas por quê? Porque você não se dá com o seu corpo. Falei, gente, ao contrário, porque eu quero ser mulher, porque eu quero ter mais amor pelo meu corpo ainda. E o meu médico tinha uma deficiência, ele não tinha um dedo. E eu escolhi fazer cirurgia com ele por causa disso, para privilegiar um médico com deficiência. Que máximo, né? Ou seja, a gente pode fazer o que a gente tem todos os direitos iguais, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente precisa sair desse lugar de assistencialismo, de achar que a pessoa com deficiência é De coitadinha, coitadismo. né? É muito legal. Estou vendo aqui vários comentários
positivos, né, Nath? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa quebrar o medo da sociedade em falar com pessoas e olhar com naturalidade para as E pessoas eu com falo de deficiência. tudo. Às vezes as pessoas falam, ai, mas você não tem vergonha? Eu falo, gente, se a gente tiver, principalmente quando me perguntam da minha vida sexual, se eu tiver vergonha, e lógico, eu não dou detalhes, não é aquela coisa, mas assim, se eu tiver vergonha de responder uma pergunta, isso vai continuar sendo um tabu. Então a gente precisa falar sim, de tudo. Sim, Se eu faço sim, xixi, se eu não faço xixi, como é? Eu não tenho né? problema para responder essas coisas. Vamos matar a curiosidade de todo mundo levando informação de qualidade, É né? isso. É isso Exatamente. mesmo. Os comentários estão ótimos, estou adorando. Eu Natália, vou. quais são seus planos para o futuro? Ixi, planos para o futuro? O Além de vir primeiro. conhecer a turma do Giló. Ah, é isso aí. E assistir uma palestra sua, por favor, tá? A gente vai ter que combinar de dar palestra junto, então. Ah, eu adorei, adorei. É, e você sabe que eu conversei com a Renata, que foi quem nos apresentou, né? Falei, Rê, a Carola me convenceu a fazer a quarta pós-graduação. O ano que vem eu tô indo lá fazer pós-graduação com ela. Vai virar minha aluna. Todo mundo fala, ai, mas por quê? Eu falo, gente, porque conhecimento nunca é demais, né? Ninguém Nunca é tira da demais. gente. A única coisa Pois que é. ninguém tira da Então, gente é o ano que conhecimento. vem eu espero que você seja uma professora boazinha, porque eu estou indo para minha quarta pós-graduação. O meu plano que foi resolvido durante a quarentena, que eu nunca falei dele em live nenhuma, eu vou morar sozinha. Eu comprei um apartamento e eu tô indo morar sozinha daqui 2 anos, porque o prédio não começou a construir ainda. E quero, inclusive, quem tiver aí dicas de arquitetos, essas coisas, estou querendo todas. E eu espero, não sei dizer se eu vou conseguir esperar esses 2 anos, porque a minha vontade de ser mãe é enorme. Quantos Então, anos você meu tem? próximo. Eu vou fazer 30 esse ano. Bateu a E maternidade. bateu a maternidade. Na verdade, a minha ginecologista tá me segurando desde os 21, porque quando eu voltei do intercâmbio eu já queria. E aí eu congelei os óvulos com 27. E eu tô com um projeto de fazer uma produção independente. Isso não significa que eu não ache homens importantes nem nada disso, porque também vem, ah, você é frustrada no amor. Não, eu não encontrei ninguém. Se eu encontrar, pode ser do modo natural, eu consigo engravidar do modo natural. E de compartilhar essa minha maternidade com vocês no Instagram. Eu ainda não pensei direito numa forma. Compartilhar um primeiro tabu, que é da produção independente, né? Quer queira, quer não, com deficiência, sem deficiência. E é isso, gente. E aí é a minha quarta pós-graduação. Vamos embora, tá? Tá mais do que aprovada. Vou adorar te ter como minha aluna. Vou aprender muito mais. Provavelmente eu vou aprender mais com você do que você comigo, Nath. Bora, tamo junta. Né? Então, pessoal, a gente vai começar o processo aqui de despedida. Eu quero reforçar mais uma vez, Nath, como que as pessoas podem adquirir o livro? Porque a leitura foi incrível. Ah, eu fico muito feliz que você gostou. Pelo meu blog tem lá um link, né, que tá no meu perfil, que as pessoas conseguem comprar direto pela Livraria Cultura. Se a pessoa é daqui de São Paulo, eu tenho alguns livros, escreve para mim no inbox, que daí a gente combina, eu também faço a venda de alguns livros. Tá, joia? Pessoal, chama Tente Outra Vez. Foi escrito pelo Rogério Godinho e é da editora. Qual editora? Não achei o Editora de nome. Cultura. Editora de Cultura. O blog da Natália é o caminhoacessível.com.br e o Instagram tá no nosso convite, que é Nath, repete o Insta, Natália Blagevich. Natália Blagevich. É Depois eu Instagram vou e Facebook também. Instagram e Eu Facebook. Eu fico à disposição de vocês. Quem me procurar lá no inbox vai ver que eu mando tudo por áudio. Se você não puder escutar áudio, por favor, diga para mim, que às vezes eu faço isso de uma maneira super inconsciente, mas você vai ouvir a minha voz, sou eu que respondo. E eu fico à disposição, agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra, gratidão. Imagina, Nath, a gente que agradece. Pessoal, olha só, a gente ficou muito feliz. A gente tem tentado sair um pouco do universo infantil, por mais que o programa da Turma de Ló atue dentro de escolas, a gente fala que as crianças crescem, né? As crianças crescem e elas precisam de ter autonomia, elas precisam ter oportunidade na sociedade, elas precisam trabalhar, elas precisam que os caminhos se abram. Não adianta a gente lutar só
pela escola, a gente precisa lutar por todos os espaços. Pessoas com deficiência ocupam todos os espaços. E a gente precisa dar esses espaços. Natália, a sua história é incrível, não porque você tem paralisia cerebral, porque você é mais uma garota que conseguiu aí vencer uma porção de desafio, uma porção de preconceito. Você tem um conhecimento enorme e, além disso tudo, uma generosidade maior ainda, se colocar à disposição, colocar o seu conhecimento à disposição de quem precisa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum conselho jurídico, a Natália já se colocou à disposição. Eu não advogo, tá? Eu só dou os pitacos, mas aí às vezes eu indico para uma pessoa que eu já sei que já fez algumas coisas assim. E a gente estamos juntos. Isso mesmo. E, Nath, que todos os seus sonhos se realizem, que todos os seus planos de futuro sejam conquistados e realizados, e ninguém tem nada a ver com isso. A gente quer só acompanhar essa história. Obrigado. Né? Obrigada, foi uma honra. Espero aí que, passando a pandemia, a gente possa ampliar essa parceria com a turma do Giló. Se você me permitir, eu quero carregar a bandeirinha junto com vocês, ainda que de scooter, mas eu quero carregar junto com vocês, que a gente possa ter um encontro presencial e, quem sabe, um dia uma palestra juntas. Vai ter, vamos palestrar juntas. O Insta da Nath é Natália Blagevich. Vamos escrever aqui? É só copiar. É Natália aqui ou de Nath? cima, ó. Da turma do Giló com Natália Blagevich. Acho que se as pessoas clicarem, eu tenho medo de clicar e sair fora da live. Peraí que eu estou escrevendo. Aqui, pronto, eu estava digitando. Inclusivamente, obrigada pela ajuda. Obrigado. Um beijo, Nath, foi um prazer. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, uma coisa importante, a gente vai salvar a live, ela fica 24 horas aqui no Insta da Turma do Giló, mas depois a gente disponibiliza o link para vocês, fica no YouTube para quem quiser. Depois ela também vai me passar, eu vou colocar lá no meu IGTV, que eu achei que foi incrível, eu não quero ficar só 24 horas, eu quero deixar. A gente fica para sempre, combinado. Um beijo, Nath. Tchau, fiquem bem, pessoal. Beijo, tchau, tchau.